É claro que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está de olho nessa decisão de hoje do Congresso que derrubou o veto ao PL da dosimetria. Direto para Brasília, agora sim, André Anelli chegando aqui com a gente. Quais são as estimativas da Câmara? O que acontece com o ex-presidente depois dessa decisão de hoje? André. Pois é, Tiago, a gente relembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele segue cumprindo prisão domiciliar por questão de saúde, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, entendimento da Procuradoria-Geral da República, tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder e, pela regra anterior, a progressão da pena, então, iria começar no ano de 2033. Ele iria para o regime semiaberto a partir de 2033, ou seja, a partir de 7 anos. Agora, com essa nova regra, estabelecida então pelo projeto de lei da dosimetria, que teve o veto derrubado aqui mais cedo no Senado, a estimativa é que essa progressão caia para um período entre 2 e 4 anos. O período ainda não foi totalmente confirmado, porque, segundo então especialistas, ainda precisam ser feitas contas em relação ao cumprimento de Jair Bolsonaro em relação a essa primeira etapa da pena. A gente relembra que, por conta disso também, esse projeto de lei, ele foi defendido amplamente aqui no Congresso Nacional, teve um discurso mais cedo favorável de Flávio Bolsonaro, que apesar de ter dito que nesse primeiro momento ainda não beneficiaria Jair Bolsonaro, mas tem como alvo o pai dele, também com vistas a próximas candidaturas. Portanto, esse é o cenário ainda não definido de que Jair Bolsonaro vai sim ser beneficiado com a progressão da pena, tendo diminuído esse prazo dos próximos 7 anos para talvez para 2 ou 4 anos, então, segundo estimativas de especialistas. Tiago. André, não sai daí, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre a articulação política do governo depois dessas duas derrotas. E antes de chamar o Cristiano Vilela, eu tenho aqui uma imagem para a gente entender um pouco essa questão da dosimetria e justamente as consequências que essa decisão pode ter. O PL da dosimetria, o que muda com a derrubada do veto? Na prática, o veto é rejeitado pelo Congresso Nacional. Efeito para os condenados. A mudança não é automática. Efeitos podem alcançar condenados do 8 de janeiro. Na prática, o projeto é promulgado, diretamente vai para a promulgação. A defesa terá de pedir a aplicação da nova lei e outros condenados por crime contra o Estado Democrático de Direito. E, na prática, ainda o texto vira lei, as novas regras passam a valer e os efeitos para os condenados, a Justiça vai decidir caso a caso. E só reforçando que, em relação aos condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas nesse entendimento de hoje, quem praticou crime hediondo, por exemplo, não terá qualquer tipo de benefício. Deixa eu chamar o Cristiano Vilela, a Denise Campos de Toledo quer falar com a gente também. Ô Vilela, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o procedimento é o mesmo de cada um dos advogados que defendem os envolvidos nos atos do dia 8, como isso funciona, e tem a questão eleitoral dele. Isso mexe com a questão eleitoral dele ou não, Vilela? Olha, Tiago, nós vamos ter aí um grande movimento dos advogados que representam os réus nos processos envolvidos do 8 de janeiro de 2023, no sentido de fazer os pleitos de que, diante dessa nova lei, já vista a promulgação a ser formalizada agora nos próximos dias, haja vista a mudança de condições que isso pode trazer aos seus clientes nesse sentido. Então, com certeza, todos os advogados que identifiquem algum tipo de benefício vão promover os seus pedidos e, naturalmente, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também buscará demonstrar que essa nova legislação venha a ser benéfica em relação ao ex-presidente da República. Então, com relação a isso, eu vejo que é algo que vai ser promovido desde logo, já vai ser promovido assim que for possível realmente, por conta dos advogados e dos profissionais envolvidos. Diga, Denise. Nós estávamos falando há pouco, Vilela, a respeito do recurso que será encaminhado ao STF, já foi apresentado não só apenas pelo governo, mas caberá ao STF recalcular a pena de cada um dos condenados. Você acha que essa pode ser uma opção viável, em vez do julgamento dessa ação que teria uma abrangência total, iria simplesmente acatar o que foi decidido hoje pelo Congresso? Qual seria a opção, talvez, politicamente mais viável do ponto de vista do STF? Olha, eu vejo que o STF, Denise, não tem como fugir
da apreciação das duas situações. Existe uma análise com relação à constitucionalidade geral de determinada norma, e é algo que é feito não no caso concreto, mas é feito no caso abstrato. E essa ação, que muito provavelmente algum partido político vai ingressar, é uma ação que vai tratar da legislação em abstrato, não vai tratar do caso específico do João, do José ou da Maria. Diferentemente, e por outro lado, e de uma forma concomitante, nós vamos ter cada um dos interessados podendo buscar o acesso à justiça e buscar demonstrar que, diante de uma nova legislação, faz jus a um quadro diferenciado. E aí, nesse sentido, cabe ao juízo que cuida de cada processo, e aí, tratando dos casos de 8 de janeiro, são processos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, cabe, portanto, ao juízo que preside esses processos promover a análise individualizada de caso a caso. Então, eu vejo que, com certeza, o Supremo Tribunal Federal, naturalmente, assim que der ali as primeiras posições, já vai dar o direcionamento. Mas não tem como se furtar de uma análise pontual referente a cada um dos casos. Vilela, nós temos 2 minutinhos e meio, porque as nossas praças, daqui a pouco, nós vamos interromper a programação para transmitir o discurso do presidente Lula, né, a propaganda do presidente Lula falando sobre o 1º de maio, mas eu queria te colocar o seguinte: além do ex-presidente Jair Bolsonaro, os outros que foram condenados pelo Supremo, como Walter Braga Neto, todos os dos núcleos, né, núcleo 1, 2, 3, todos esses serão beneficiados? Para todos essa validade dessa decisão de hoje? Esse é o ponto, Tiago. Em tese, você vê que todas as análises que são feitas, a própria reportagem do Anelli toma o cuidado de fazer essa observação. Existem aí algumas possibilidades com relação à extensão efetiva da aplicação dessa nova norma que está entrando agora no ordenamento jurídico. Uma visão talvez uma visão mais conservadora, ou uma visão mais comum, vamos assim dizer, ela acaba sendo aplicada realmente a todos os que têm algum tipo de envolvimento. Não apenas aquelas pessoas que foram presas logo após o episódio de 8 de janeiro, mas até aqueles que eventualmente foram condenados por práticas ligadas à realização daqueles atos, que de alguma forma mantêm conexão com aqueles atos. Então, isso também poderia valer para esses outros pessoas que foram condenadas em outros processos judiciais. Essa análise é a análise que vai ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de analisar a extensão dessa possibilidade legal. É importante a gente lembrar que nós tivemos, ao longo desse processo legislativo, algumas alterações e alguns ajustes que acabaram, ora, tornando mais restritiva a aplicação dessa lei. Mas, ao fim e ao cabo, é um tema extremamente técnico e jurídico e que trata de aspectos constitucionais. Então, eu não tenho dúvida que, para além do peso político que o STF vai emprestar a essa questão, a análise técnica jurídica vai ser feita e vai realmente dar os contornos, caso essa lei de fato venha a ser aplicada e reconhecida a constitucionalidade, de qual será a abrangência desse novo instrumento.